Isso. E até se esbarra muito nisso, né? Porque às vezes a mulher fala, meu Deus, eu não tô conseguindo cuidar da minha casa, como é que eu vou fazer atividade física? Como que eu vou conseguir incluir? E o que se fala, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda no mínimo 30 minutos de atividade diária. Então, a gente tem hora que a gente é muito ou 8 ou 80. Ou eu faço uma hora de exercício na academia ou eu não faço nada. Mas, às vezes, pequenas atitudes, pequenas coisas que a gente muda no nosso dia a dia já são capazes de surtir um efeito. Jaque. Então, para as meninas que trabalham, né? Por exemplo, eu faço meu treino ali todo dia de manhã. Sim. Ok, certinho. Sim. Mas, tirando o horário do meu treino, o meu dia a dia é um dia a dia de uma pessoa sedentária, porque eu trabalho sentada o dia todo. Aí eu chego em casa, eu sento de novo para poder estudar. Então, é se movimentar, dá umas pausas no seu trabalho, levanta, vai na cozinha, pega um copo de água, pega um cafezinho, se alonga, dá uma esticada na perna, dá uma esticada na coluna, porque a gente, né, fica o tempo todo sentado, daqui a pouco está todo encurvado, dá uma esticada na coluna, se programa. Às vezes a gente pega o carro para ir na padaria que está a 2 quarteirões da casa da gente. Isso acontece muito. Acontece muito. Demais da conta. Gente, a padaria ali, nunca? Ó, do lado de casa, pega o carro e vai, mas a pé não. Sim, às vezes você trabalha ali no primeiro, segundo andar da empresa, você chega e sobe de elevador, sendo que, gente, subir um lance de escada, subir 2 lances de escada, isso não vai alterar. Eu falo, não vai alterar no seu dia a dia ali, na hora que você tem que chegar no escritório, mas é uma coisa que é uma forma de se manter mais ativo. E dentro disso também, Jaque, uma observação, lembro que na pandemia, as academias fechadas, sim, enfim, eu fazia um treinozinho em casa. Sim. 30 minutos. Gente, e surtiu muito efeito. Então, e teve uma cliente minha, inclusive, que falou, Lília, eu não tenho condição de pagar uma academia, eu não tenho... Hoje tem várias formas de se praticar exercício, sim, que você não precisa nem de ter condição financeira. É uma caminhada, é uma corrida, né, como a Jaque faz, né, são funcionais que a gente pode fazer na nossa casa mesmo, sem precisar sair da nossa casa. Que ajudam também, né? Que ali, às vezes, o filho tá dormindo, né? Aquele cochilo do neném, você consegue tirar ali 30, 40 minutinhos. E, assim, meninas, de fato, pode jogar ali no YouTube rapidinho. Exercícios para se fazer em casa, 40 minutos de exercício. Então, é uma flexão, é um polichinelo, é um abdominal que você vai fazer, às vezes um agachamento. Como a mochila que você tem em casa, você coloca um pouquinho de carga ali dentro da mochila e consegue se manter ativa, né? De fato, não tem essa obrigação, essa necessidade de sair para casa e ir para academia. Então, resumindo, não tem desculpa, né, Jaque? Não tem desculpa. É disciplina, querer, de se organizar, colocar de fato como uma prioridade no dia a dia. E assim, gente, a gente vai falhar. É igual dieta. Às vezes a gente consegue seguir ali uma semana certinho, chega ali no princípio da segunda semana a gente erra. E a gente precisa entender que o falhar ou deixar de fazer é normal. Todo mundo vai errar e todo mundo vai deixar de fazer. Mas o que vai diferenciar você de uma pessoa, né, que é constante, de uma pessoa que vai desistir, é justamente a sua capacidade de voltar depois que você erra. É entender que o erro é normal. É aquela pedrinha que tem ali no caminho. Não, eu fiz errado hoje, eu errei, eu saí do meu plano, mas amanhã eu tô de volta. Por quê? O que é importante não é a velocidade, né? Não é aquela coisa, nunca treinei e hoje eu vou começar e aí já vou treinar todos os dias da semana. Não. Começa encaixando poucos dias para o seu corpo se acostumar, para o seu corpo se recuperar. O importante é o longo prazo. Não é você fazer aquilo um mês. É você fazer aquilo um ano. As pessoas estão muito imediatistas, né? Já que é aquilo. Eu vou dar um exemplo meu. Um dia, a pessoa resolveu acompanhar a Jaque na corrida, sem nunca ter corrido. E aí, eu falei, não, eu vou dar o meu melhor, espírito competitivo, né? E aí, eu comecei a correr.
E aí eu acho que deu uns 10 minutos, eu comecei a sentir dor aqui, dor aqui. Não é assim, gente. Então, assim, é a longo prazo, é começar devagarinho, né, já que o importante é começar. E aí tem as pedrinhas no meio do caminho, mas elas não podem, elas são apenas pedrinhas, né? Então a gente passa por cima, e aí volta e vai de novo. Eu acho que a constância, ou não desistir, né, já? Sim, é o não desistir. É, como você falou, dieta é muito difícil. Aí, às vezes, eu tô bonitinho essa semana, na semana que vem eu já vou lá e comi um sanduíche enorme, e falar, não, agora eu desisto. É, não, agora que eu já errei. Isso. Não é assim, não. Agora que eu já errei, beleza, errei, tá feito. Amanhã eu tô de volta. Eu falo que os grandes é sobre isso, né? Sobre não desistir. Sim. É sobre enxergar a pedrinha e ver aquela coisa enorme que vai atrapalhar ali a sua evolução. Então, eu vejo muito dessa forma, Jaque. Porque, às vezes, quando a gente olha para uma pessoa, né, que, enfim, que é praticante de muitos anos, a gente olha para ela, a gente tá vendo só o resultado dela. A história. A gente não tá vendo o que ela percorreu e o que ela fez até chegar ali naquele ponto, até chegar ali naquele nível. Uhum. E, de fato, a gente fica com preguiça. Tem épocas da vida da gente também que a gente não consegue se dedicar com tanto afinco. A gente continua fazendo, mas a gente faz de forma mais leve. Por quê? Porque a gente precisa priorizar outros âmbitos da nossa vida. Então, Jaque, né, mediante a todos os assuntos abordados, interessantes, para o pessoal que está nos assistindo, né, não só as meninas empreendedoras, mas as mulheres, os rapazes também. Sim, os maridos. Os maridos, que ajudam muito, né, o companheiro também, inclusive a Jaque, ela tem um companheiro que está sempre ali, junto, né, apoiando. presente. E ela foi inspiração, inclusive, para o marido, né, Jaque? Ela começou ali, aí o marido não dava muita ideia, não acreditava na mulher, e hoje, assim, ela é aí, já que ela teve um crescimento e tem tido cada dia mais absurdo nas redes sociais, ela é referência hoje de corrida. Então, assim, mediante a história lindíssima que vocês vão seguir, acompanhar a história dela, ela dá muita dica legal. E falando em dica legal, já que para quem está começando, para quem tem os problemas que eu tenho de disciplina, de começar e de parar, de não ter essa constância, podia dar umas dicas pra gente. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, a gente precisa se organizar em torno do que a gente quer fazer. Então, por exemplo, quero começar a treinar. Vou começar a treinar na segunda-feira. Vai funcionar você começar a treinar na segunda-feira se você passar o final de semana todo na balada? Vai chegar na segunda-feira extremamente cansada e indisposta para fazer esse treino. Uhum. Então, começa até por aí. Poxa, eu vou precisar me organizar melhor com essas saídas, com o meu final de semana. De repente, dormir um pouquinho mais cedo, porque, de fato, se você não dorme cedo, se você passa a noite, no outro dia de manhã, você não tem condição de treinar. Verdade. Então, se programar em relação a sono, em relação a descanso. Eu até hoje, normalmente, eu deixo a minha malinha de treino, a minha roupa de treino, tênis, eu deixo tudo separado. Porque de manhã eu não tenho aquela preocupação, eu não perco tempo separando o que eu vou vestir, o que eu vou usar. Já está ali, vestir, sair para a rua. Então, se programe quanto aos seus dias de treino. Quais os dias de treino na semana para mim é mais tranquilo? Qual horário em casa que eu tenho apoio, né? Que o meu marido está em casa, ou que eu tenho uma outra pessoa que possa me ajudar, de repente ficar com o meu filho, que é mais confortável para eu sair para esse treino. Então, se programar para fazer dentro disso. Entendi já. Uma outra questão, para quem está começando, né? A gente está ali no zero, sedentário. Poxa, se eu já encaixo ali 5 dias de treino na semana, eu vou desgastar o meu corpo demais. O meu corpo não vai conseguir se recuperar para continuar. Vai chegar ali num ponto que você vai falar assim, poxa, eu tô todo quebrado, eu não dou conta, eu não consigo. Então... Ou seja, respeitar também o nosso corpo, sim, né, Jaque? Começa com 2 dias na semana. Ficou confortável? Não, tô recuperando bem, tô conseguindo ir, tô disposta, aumenta para 3 dias na semana. Faz um aumento gradativo. Não faça nada que seja muito brusco, né?
Vou começar a correr. Começa ali com uma caminhada. Encaixa a caminhada. Caminhada tá ok? Coloca um trotinho, intercala com a caminhada. Já está ficando mais confortável? Faz ali o tempo todo no trotinho. É respeitar o corpo, entender que é uma adaptação. Se começa aos poucos. Então, para quem está começando nesse momento, é o que vai fazer mais diferença. Menos velocidade, menos ansiedade e tenta fazer com que aquilo comece a ficar mais... fique uma coisa normal do seu dia a dia. Normal e até menos dolorida. Não falo dolorida no sentido de, por exemplo, eu tive várias épocas de começar e já querer o resultado rápido. Muito aí eu rápido. vou lá fazer a musculação, já vou colocar 50 lá no... Como que chama aquele que eu levanto, Jaque? Eu esqueci o nome dele. Do chão? Que eu coloco peso e levanto a perna, enfim, né? Porque, gente, eu acho as minhas pernas finas. Então, eu chego na academia, eu quero colocar lá nos 50... Todos os quilos. Todos os pesos para quê? Amanhã minha perna vai estar grossa. Não é assim. Então, a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Já que devagarinho, comece com um pouquinho. E a questão do doloroso é no sentido mesmo de até me machucar. Sim. Machucar o meu Pode corpo. acontecer. E aí, de forma nenhuma, eu vou conseguir o resultado que eu quero. Porque eu posso lesionar um joelho, enfim. Então, é sobre isso, né, Jaque? E o que eu aprendi muito, né, com a atividade física é exatamente ter essa paciência para aumentar essa carga. E aquela coisa, tem dia que a gente vai para um treino, a gente não está muito confiante, a gente não está tão disposto. E quando a gente consegue entregar aquele treino difícil, que foi um treino mais desafiador, isso também te faz sentir melhor. Poxa, muito satisfatório, tenho capacidade, eu consigo, eu dou conta de entregar. E a gente transfere isso para as outras áreas da nossa vida. Jaque, então é o seguinte, o assunto tá muito bom, o papo tá muito bom. A Jaque é boa de papo, eu também, né, Jaque? Adoramos prosear. Mas nosso tempo tá acabando, né? E dentro do nosso tema hoje, que é um tema muito importante, que é como a atividade física afeta, né, o nosso emocional, e é muito importante nos cuidarmos emocionalmente, porque as nossas emoções, ela afeta em tudo na nossa vida. Então, para a gente concluir, né, eu quero pedir a Jaque para deixar aí uma mensagem de inspiração, uma mensagem para as meninas, como eu disse, que empreendem, principalmente, né, falando do Pode Sim, né, CDL, Mulheres Empreendedoras. Sabemos que empreender é ao mesmo tempo um fardo, mas assim, é uma grande satisfação. Mas existe uma sobrecarga muito grande. Sim. Então eu quero que você deixe uma mensagem aí inspiradora, né, para as meninas, para o pessoal que está assistindo a gente. Sim. Hoje, o nosso estilo de vida, ele cobra muito. Então, a gente passa o dia muito acelerada e, às vezes, sem descansar a cabeça em momento algum. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, gente, vale a pena. A gente precisa se cuidar, sempre é tempo de começar a se cuidar. Para a gente, obviamente, para a gente ser mais produtiva, para a gente dar conta dessa carga, mas de fato, para quem está do nosso lado, para o nosso marido, para a nossa família, porque essas pessoas, elas merecem a nossa melhor versão. Verdade. Então, por isso, a gente precisa se preocupar e precisa se cuidar e, com certeza, diante da atividade física que traz tantos benefícios para a gente. Então é isso, Jaqueline, foi um prazer recebê-la. Você é inspiração para muitas pessoas. Obrigada. Não desista do seu propósito, porque você realmente inspira. Muito obrigada. E é sobre isso, continue, tá? Obrigada. Seu lindo trabalho. E é isso, nós da CDL, Mulher, agradecemos a sua presença, o seu sim para o nosso Pode Sim. Obrigada. É isso. Segue lá, né, Sim. A Jaque, fala seu Instagram, Jaque. O meu Instagram, vocês vão me encontrar nas redes sociais, @correjaque, Instagram, YouTube, TikTok. É isso aí, segue o nosso canal lá, tá, o nosso podcast lá. Toda semana, provavelmente, vai sair um episódio novo do Pode Sim, do CDL, Mulheres Empreendedoras. E me segue também, @Lilian Manoeli. É isso aí. E, Lilian, queria agradecer pelo convite e o Pode Sim. Nós que agradecemos. Até a próxima.